Faça deste dia um excelente dia! Seja muito bem-vindo à quinta live da série sobre perfis comportamentais. Bora lá! Bora chegando! Baby! Bora! Hoje é a quinta live da nossa série de lives sobre perfis comportamentais. Hoje eu vou mostrar como que funciona um relatório, como que é um relatório de análise de perfil comportamental. Bom dia, Ri! Tudo bom? Hoje eu vou mostrar como que é um relatório. Muito legal esse relatório aqui. É lógico que eu peguei um relatório assim, aleatório, né? Bom dia, aqui. Peguei um relatório aqui para mostrar para vocês como é que é. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre umas características gerais aqui que eu acho que eu não falei nesses 4 dias aí, tá? Vamos lá, vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. Gente, o povo só chega na live 7h30, 7h20. Né? Então, vamos esperar um pouquinho aqui. Mas hoje vai ser bem legal. Convido o pessoal para estar aqui também, para ouvir falar sobre perfil comportamental. É engraçado, gente. Deixa eu só contar aqui para vocês, vou desligar aqui um pouquinho a música. Vou contar aqui um pouquinho para vocês uma experiência que eu vivi recentemente. Acho que tem uns 20 dias. Eu fui ao shopping comprar um livro e conheci uma mulher na livraria. A filha dela ficou brincando com a minha filha e eu comecei a conversar com ela, né, e tal, sobre esse mundo que a gente vive aí de desenvolvimento pessoal. E eu percebi que tem muita gente que não sabe nada. E eu comecei a conversar e a mulher ficou assim me olhando, tipo, o que é isso? O que você tá falando? E aí eu percebi, sabe o quê? Que a gente vive dentro de bolhas, né? É muito comum a gente viver dentro de bolhas. A gente só tem que identificar quais são as bolhas que a gente vive. E aí eu percebi que eu estou vivendo, que eu vivo realmente dentro de uma bolha muito grande, onde eu me relaciono com pessoas que conhecem aquilo que eu tô falando. Pessoas que já fizeram análise de perfil comportamental, pessoas que conhecem muito a respeito de desenvolvimento pessoal, mas existe um mundo de pessoas que não sabe nem do que eu tô falando. Então, às vezes a gente fala assim, não vou falar com fulano não, porque ele já sabe disso. E muitas vezes não sabe. E essa mulher, eu comecei a conversar com ela e tal, e ela ficava assim, gente, o que é isso que você tá falando? No final ela falou assim, pega meu telefone, porque eu quero saber mais, eu quero participar disso, eu quero entender como que isso funciona. Então, a gente vive realmente dentro de bolhas, né? E aí, às vezes, a gente acha que todo mundo já sabe daquilo que a gente vai falar, só que esse todo mundo são as pessoas que estão na sua bolha. E não é todo mundo. Nem todo mundo tá na sua bolha. Então, a gente tem sim que espalhar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente faz, levar desenvolvimento pessoal para as pessoas. Então, assim, isso é muito importante. E hoje eu vou falar aqui algumas características gerais sobre os 4 perfis, e aí depois eu vou entrar para mostrar um relatório, beleza? Vamos lá? Bom dia, sejam muito bem-vindos, faça desse dia um excelente dia, um dia maravilhoso, sexta-feira, né, feriado, vai ter feriado segunda-feira, gente, olha só, feriado aí, um fim de semana estendido. Vamos lá, uma coisa muito importante é que o perfil dominante, ele tem um foco na tarefa. Então, se ele tem uma tarefa para ser executada, se ele tem uma tarefa para fazer, ele foca naquela tarefa e vai até o fim. Já o perfil influente, ele não tem o foco na tarefa, ele tem o foco nas conexões, ele tem o foco nas pessoas. Então, o que acontece? Muitas vezes ele dispersa da tarefa.
Eu falei aqui que o foco, o influente, ele é muito bom em começar a fazer várias coisas, só que ele não termina. Muitas vezes ele começa a fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo e ele não termina nenhuma. Por quê? Porque no meio da tarefa ele já perdeu o foco, porque o foco dele não é na tarefa, o foco é no resultado, o foco é nas conexões. Já o dominante, ele começa a fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo e ele consegue terminar todas porque o foco dele está na tarefa, está no resultado. Ele quer o resultado daquilo que ele está fazendo. Então, isso é muito comum. A gente vê que pessoas que começam a fazer coisas e não terminam. A gente vê pessoas que vão largando as coisas pela metade. Isso também tem muito a ver com o perfil comportamental, tá? O estável, ele também tem foco nas pessoas, ele também tem foco nas conexões. Porém, olha só, a conexão do estável com a conexão do influente é diferente. Apesar dos dois terem foco nas pessoas, as conexões são diferentes. O influente, ele tem uma conexão mais superficial. O influente, ele é aquela pessoa que ele conhece todo mundo. Se você chega e tem um problema, ele fala assim, eu conheço uma pessoa que resolve isso aqui. E aí, ele tem muitas conexões. Mas as conexões do influente costumam ser muito superficiais, tá? Ele não aprofunda muito, porque ele quer conhecer muita gente, mas ele não conhece muita gente a fundo. Ele não tem intimidade com muitas pessoas. Então, já o estável, não. O estável, ele busca conexão com as pessoas e ele já busca conectar, ele já busca fazer uma ligação mais profunda, ele já busca ter uma amizade mais profunda, ele já busca se conectar de forma mais, como é que eu vou dizer? De forma mais duradoura, né? Então, o influente, ele tem a conexão, mas é uma conexão mais superficial. Já o estável, ele busca uma conexão mais profunda, uma conexão mais duradoura. O conforme também tem foco na tarefa. Então, os dominantes e os conformes têm focos na tarefa. O foco deles está na tarefa. O influente e o estável, o foco deles está em pessoas, em conexões. Bom dia, Demétrio! Seja bem-vindo! O dominante e o influente, eles têm uma tendência a influenciar o ambiente, tá? Então, tanto o dominante quanto o influente, eles chegam no ambiente para colocar a percepção deles para o ambiente. Já o estável e o conforme, eles sentem o ambiente, eles buscam puxar mais informações do ambiente, eles buscam observar o ambiente e eles são mais influenciados pelo ambiente. Então, olha aí, dominante e influente, eles influenciam o ambiente e conforme e estável, eles são mais influenciados, tá? Eles não têm essa necessidade de influenciar. Então, pelo fato de não ter necessidade de influenciar, eles acabam sendo mais influenciados pelo ambiente. Então, lembrando aí que dominante e conforme focam muito nas tarefas, nos resultados. E influente e estável foco em pessoas, ok? Foco em conexões. E aí, vou só recapitular aqui algumas características. O dominante, ele é o comandante, né? Ele é aquela pessoa que comanda, ele é aquela pessoa que está à frente. Ele tem uma liderança nata, né? Ele comanda, ele tem a necessidade do poder de comandar. Ele é muito forte, ele é muito firme, ele é muito decidido. Naquilo que ele toma uma decisão, ele tá decidido, ele dificilmente volta atrás. Ele gosta muito de desafios, né? Eu falei até aqui que o dominante geralmente ele tá buscando várias coisas, ele tá num trabalho, ele sai e vai para outro. Por quê? Porque ele tem essa necessidade de desafios, ele
sente que os desafios motivam ele. Ele é ousado e ele é muito competitivo. O Demétrios que está aqui, ele é professor de boxe. Então, olha aí, Demétrios, o dominante, ele é muito competitivo. Então, quando você tem aí um aluno, né, que é muito competitivo, você já consegue entender aí um pouco do perfil comportamental dele. Bom dia, Gilielson, seja bem-vindo. O influente, algumas características do influente. Ele é muito comunicativo, né? Assim, ele tem uma habilidade para falar muito grande. Ele é otimista, entusiasmado. Então, ele olha uma coisa difícil, assim, ele fala, não, eu consigo. Ele é muito entusiasmado, ele é muito otimista. Eu até falei, né, que o influente, ele geralmente chega atrasado nos lugares. Por quê? Porque ele sai de casa faltando 5 minutos para um compromisso e ele acha que vai dar tempo de chegar lá, porque ele é muito otimista. Ele é muito persuasivo, ele tem essa habilidade de persuadir pessoas, né? Então, para a área de vendas, é um excelente perfil. Ele é muito carismático e ele é muito sociável. Então, ele tem essa questão de ser carismático, de ser sociável, de fazer amizade muito fácil. Lembrando que as amizades dele geralmente são amizades superficiais. Mas ele conhece todo mundo, ele é o cara das conexões. Ele é aquele que ele viu um problema, ele sabe quem resolve, ele tem o contato da pessoa que vai resolver, tá? Então, assim, esse é o influente. O estável, ele é geralmente muito calmo, muito paciente, muito planejador. Ele tem tudo planejadinho, ele tem tudo organizado, ele tem tudo escrito. Ele gosta de seguir um método, ele é muito metódico, tá? Ele é um conciliador, ele é aquele que, eu até falei aqui que ele é o diplomata, né? Ele não gosta de briga, não gosta de confusão, mas quando ele estoura, quando ele chega assim no limite, ele geralmente estoura e entra para resolver, tá? Ele tem um ritmo muito constante na fala, na forma de andar, na forma de fazer as coisas. Então, ele tem um ritmo muito constante, geralmente é um ritmo mais lento. Mas é um ritmo bem constante, você vai perceber isso. E ele é um bom ouvinte, ele é aquela pessoa que gosta de ouvir, que gosta de estar ali prestando atenção. É interessante porque o que faz o influente e o estável nessa questão da conexão? Um tem uma conexão mais superficial e o outro tem uma conexão mais profunda. É exatamente porque o influente, ele não tem muito essa coisa assim de ouvir a pessoa. Porque como ele tem a necessidade de influenciar o ambiente, ele não ouve muito, ele fala mais. Já o estável, ele ouve mais e fala menos, porque ele não tem a necessidade de influenciar o ambiente. Ele não tem necessidade de influenciar as outras pessoas. Então, ele acaba ouvindo mais e falando menos. Então, ele, por ouvir mais as pessoas se conectam com ele de uma forma mais profunda. Deu para entender? Olha só, gente, isso aqui é uma chave, né? Então, ele tem essa tendência a aprofundar os relacionamentos exatamente pela escuta muito ativa dele, pela capacidade de ouvir. E tem um livro bem interessante, eu não sei, eu vou indicar aqui esse livro que eu acho muito legal, é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie. Ele fala que uma forma de você influenciar a pessoa, gente, influenciar não é manipular, tá? Isso é muito importante. Eu tive muita resistência de ler esse livro por muito tempo, porque eu achava assim, eu não quero manipular ninguém. Nossa, eu não quero manipular as pessoas. Só que influenciar não é manipular. E eu só fui entender isso depois que eu li o livro. Então, assim, influenciar pessoas, você só consegue influenciar uma pessoa quando você escuta essa pessoa. Ninguém quer ser influenciado por uma pessoa que não escuta ela. Então, você precisa ouvir as pessoas para poder influenciar as pessoas. Então, isso aqui é uma chave assim muito poderosa
E eu sugiro a leitura do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tá? Ele fala, inclusive, sobre uma situação bem interessante, que é uma mãe que tá com o filho, né, na fase ali do desfraude, e esse menininho, ele faz muito xixi na cama de madrugada. E aí ela tem uma ideia, né, assim, de como poder influenciar o menino a não fazer mais xixi. Isso é influência. Então você percebeu aí que não é manipulação, mas é influência? Então ela traça uma estratégia para influenciar a criança para ele não fazer mais xixi na cama. E aí ela conta, né, assim, o Dale Carnegie conta isso no livro. Então é bem interessante, vale muito a pena e você vai perceber que essa necessidade de influenciar, ela está presente em todas as áreas da nossa vida. Então, dentro do casamento, um cônjuge vai influenciar o outro. Se você tem aí, por exemplo, um cônjuge que gasta muito e um cônjuge que é mais econômico, como que eles podem chegar no meio termo? Um influenciando o outro. Então, se você quer influenciar uma pessoa, você precisa aprender a ouvir essa pessoa. Olha aí, ó, a Rivani tá falando, estou lendo esse livro exatamente nesse mês. E o livro é fantástico, né, Ri? Tô na metade, estou amando. Gente, esse livro é maravilhoso, vale muito a pena. Eu não vou mostrar porque eu não sei onde ele tá. Eu tenho que procurar ele aqui. Mas me veio ele aqui agora para indicar. Bora lá. Então, e o conforme, né? As características aqui principais do conforme. Ele é muito preciso, ele é muito detalhista, ele é muito perfeccionista, ele é muito discreto. Então, ele é a pessoa mais discreta, ele é a pessoa mais na dele, porque lembrando, ele não tem a necessidade de influenciar o ambiente, apesar de conforme e dominante serem focados em tarefas, o conforme não tem a necessidade de influenciar o ambiente. Então, isso faz com que ele seja uma pessoa mais fechada, mais recatada, né, mais discreta, ok? Ele é muito disciplinado, então ele tem uma disciplina para executar as coisas e ele é muito organizado. Então, o conforme, ele tem características assim muito como é que eu vou dizer assim, muito atreladas aos detalhes. Ele é muito detalhista, né? Lembrando que ele gosta de seguir regras, ok? Então, essas são as características. Por que eu tô falando dessas características aqui hoje, apesar de já ter falado todos os dias? Porque tem gente que tá chegando hoje. E outra coisa, eu vou mostrar como que funciona um relatório, ok? Gente, esse relatório aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, eu não vou mostrar ele todo, porque tem muita coisa aqui, mas esse relatório, ele tem 39 páginas. Só pra você ter uma ideia, ele tem 39 páginas mostrando um perfil. E eu peguei aqui um perfil de uma pessoa que ela é um SI, tá vendo aí, ó? Perfil SI. O que é o perfil SI? É um perfil estável influente. É um perfil estável influente. Eu peguei esse aqui porque era o relatório que eu tinha aqui, gente. Eu falei, ontem até o meu irmão me ligou, eu falei, eu não vou mostrar o meu relatório, né? Mas eu vou mostrar um outro relatório aleatório aqui. Então, um perfil SI. Vamos lá. Aqui nesse perfil, a gente tem o natural e a gente tem o adaptado. O que é isso aqui? Acho que foi na terça-feira a Rivani me perguntou a respeito de perfil adaptado, né? E aí eu expliquei a questão da cebola. Quem cozinha aí vai lembrar. A cebola, ela tem aquele miolinho bem pequenininho, né? Aí então aqui, ó, vamos imaginar que esse aqui é o miolinho da cebola. A cebola, ela é em camadas. Se você for tentar cortar a cebola, você vai ver que elas são as camadinhas, né? E aí ela vai crescendo em volta desse miolinho. Então, esse miolinho aqui é o seu perfil natural. É exatamente o que ele me mostra aqui, ó. É o seu perfil natural. Quem você realmente é. É o seu natural. E aí, as camadinhas, eu fui explicando sobre as camadinhas. O que são essas camadinhas? A sua cultura, a sua idade, a sua religião, as suas crenças,
o lugar onde você mora, as pessoas, né, que estão ao seu redor, o seu cargo, a sua profissão, tudo isso influencia na forma como o seu natural se manifesta. Entendeu? Deu para entender? Por que isso influencia na forma como o seu natural se manifesta? Porque vamos imaginar que nós, brasileiros, né, nós temos aí uma característica que muito de influente o brasileiro, de um modo geral, tá? Tô falando aqui de um modo geral, tô falando de uma cultura. Nós somos muito influentes. Você vê que você vai lá no Nordeste, você é extremamente bem recebido, né? Os nordestinos gostam de receber as pessoas. Então, assim, isso mostra muito um perfil influente. E aí imagina esse perfil influente lá, vamos pegar um país aí bem rígido. Eu não sei Dubai como é que é. Acho que Dubai já está muito acostumado a receber turista, então acho que eles não são tão rígidos. Mas vamos pegar um país ali do Oriente Médio que não esteja acostumado com muito turista. Me fala aí, gente, um nome aí de um país aí que seja muçulmano, que as mulheres têm que usar aquelas burcas. Iraque. Pronto, vamos pegar Iraque. Aí imagina o brasileiro influente no Iraque. Ele vai chegar lá, ele precisa se adaptar àquela cultura. Ele não vai poder chegar lá falando tudo que ele fala aqui. Ele não vai poder chegar lá usando as roupas que ele usa aqui. Ele não vai poder chegar lá agindo da mesma forma como ele age aqui. Então, vamos imaginar aí, ó, o miolinho da cebola sendo influenciado por uma cultura ao redor dele. O local onde ele está vai influenciar, a forma como ele vai colocar para fora o natural dele. Ok? Marcos falou aqui Afeganistão. Afeganistão, Iraque, eu pensei no Iraque na hora. O Afeganistão fugiu da minha mente. Então, assim, vamos imaginar a mesma cebola aqui. Você é o diretor de uma empresa. Você é extremamente influente, é aquele cara que gosta de conversar com todo mundo e tal. Só que agora você assumiu o cargo de diretor de uma empresa bilionária. Você não vai poder ser um cara tão influente naquele cargo. Por quê? Porque agora você está lidando com pessoas num outro nível. Ah, Débora, mas eu não vou mais poder ser influente? Vai, só que aí você vai precisar adaptar muito o quê? O seu dominante. Você vai precisar adaptar muito a sua conformidade. Para quê? Porque aquele cargo exige isso. Você vai precisar ser conforme para analisar relatórios. Você vai precisar ser um conforme para poder ver as questões financeiras da empresa. Então a sua influência ela vai ter que abaixar um pouquinho. Você vai poder continuar sendo simpático, gente boa, se conectar com as pessoas. Só que agora é uma conexão mais profissional. Agora você precisa lidar com pessoas abaixo de você, então você vai precisar ter uma certa dominância. Você agora vai precisar analisar riscos, né, que estão envolvidos naquela operação bilionária que você está trabalhando. Então isso exige um pouco mais de conformidade, de estabilidade. Então você percebeu que a profissão exige uma adaptação? Isso, gente, é em todas as áreas. Então, a mesma coisa, vamos pensar agora no casamento, adaptação no casamento. Exige uma adaptação no casamento? Com toda certeza. Eu contei aqui pra vocês que na segunda-feira, uma amiga me falou que quando ela conheceu o marido dela, ele era um cara extremamente sorridente, alegre, e ele gostava de fazer as pessoas sorrirem. E ela não gostava daquilo. E ela falava pra ele assim, você não é palhaço pra ficar tirando o sorriso das pessoas. Então, o que era ali? Ela estava exigindo dele uma adaptação, né? Então, assim, isso dentro do relacionamento, isso acontece demais. Muito, muito mesmo. Dentro do casamento, a gente precisa de adaptação o tempo inteiro. Então, assim,
com os filhos, a gente precisa de adaptação. Eu tava até comentando ontem com o meu irmão, assim, gente, a minha estabilidade é muito baixa, porque como a minha dominância e a minha influência é muito alta, a minha estabilidade é baixa. Uma das características do dominante é que ele é impaciente, ele quer as coisas tudo muito rápidas para ontem. Já o estável, ele é muito tranquilo, então assim, ele vai fazendo as coisas no prazo dele. E aí, ser mãe exige uma certa estabilidade. Por quê? Porque o filho, ele tem um outro ritmo, ele tem uma outra... Ele não consegue entender por que eu estou apressada para sair. Entendeu? Então, assim, eu muitas vezes preciso respirar, puxar a minha estabilidade, não sei de onde, para poder ter paciência com a minha filha. Então, gente, relacionamento vai exigir muita adaptação. E é exatamente isso que o relatório mostra aqui, ó. O adaptado é como que você se adapta, tá vendo aqui, ó? Adaptado é como que você se adapta. O Giliel está falando aqui, a adaptação positiva é mega importante. Com certeza, a adaptação ela é mega importante e assim, ela é super necessária. E aí ontem uma pessoa, foi meu irmão, me perguntou aqui assim, e como que a gente corrige os erros do nosso perfil? Na adaptação, né? A consciência te traz essa adaptação. Quando você tem consciência de como você age e como que aquela atitude te prejudica, pode te prejudicar de alguma forma, você faz uma adaptação. Então, a adaptação, ela é sim muito necessária, ela é sim muito importante. Então, o relatório, ele vai me mostrar aqui, ó, o seu natural e vai me mostrar o seu adaptado. Essa pessoa aqui, por exemplo, ó, ela tem um natural estável 63, lembra que eu falei que tudo que tá acima de 50 é alto? E ela tem uma influente 54. No adaptado, olha só, presta atenção aqui. No adaptado, o dominante dela tá 88. Olha aí, ó. Olha onde é que tá a influência dela, olha onde tá a estabilidade dela e olha onde tá a conformidade dela. Ela tá muito adaptada. E aí, se eu te contar o que aconteceu com essa pessoa, olha só, gente, foi até interessante eu ter pego essa análise aqui, porque eu vou te contar uma história sobre essa pessoa aqui. Ela estava, você viu aqui que o adaptado, ela estava muito adaptada no 88 e na conformidade ela estava no 50, sendo que na conformidade dela era normal, no natural é 47, ela adaptou muito pouco, mas a dominância dela é 36 e ela estava no adaptado em 88. E aqui eu vou contar uma história dessa pessoa aqui, tá? Eu não vou nem mostrar pra vocês quem é a pessoa e tá, mas vou só contar uma história. O marido dessa mulher aqui, isso aqui é uma mulher, o marido dela estava desempregado já há algum tempo. E ela estava grávida na época que ela fez essa análise aqui de perfil comportamental. E aí, o que aconteceu? Ela estava muito adaptada no dominante, por quê? Porque com o marido desempregado, ela estava mantendo a casa, ela estava mantendo financeiramente a casa. E isso estava trazendo para ela um desgaste muito grande. Ela estava ali tendo que assumir muitas responsabilidades que, na verdade, ela não queria assumir. Então, por isso ela estava com um dominante muito adaptado. E isso trouxe para ela um cansaço, um estresse muito grande. E sabe o que aconteceu? Infelizmente, esse casamento acabou quando a filhinha tinha, acho que de 5 para 6 meses. Ela não aguentou. Então, o Gilielso falou aqui, a adaptação positiva ela é mega importante. Ela é, sim, mega importante. Só que essa adaptação aqui, para ela, já não era uma adaptação positiva, entendeu? Isso aqui já estava causando para ela, algumas adaptações vão te causar estresse, algumas adaptações elas vão te fazer mal. Se for uma adaptação que você tem que sair muito do seu natural por muito tempo,
ela pode sim te fazer mal. Ela pode sim te trazer um nível muito alto de estresse. No começo você vai mantendo aquilo ali, mas depois você acaba não conseguindo manter essa adaptação por muito tempo. Então, essa mulher aqui, infelizmente o casamento deles acabou por conta dessa... Eu não vou dizer que é por conta só dessa adaptação, mas essa adaptação com certeza influenciou bastante, tá? Então, assim, as adaptações, elas vão acontecer, mas é muito importante você estar atento ao tipo de adaptação e o que aquela adaptação está causando em você. Quando eu ainda fazia a outra ferramenta, eu fazia o SOR. Eu fiz essa ferramenta com uma moça, assim, uma mulher muito, muito fofa, assim, muito bonitinha, uma gracinha ela. E aí, quando eu peguei o relatório dela, eu vi que ela tinha, no natural, um influente muito alto. Acho assim, 67, 75, uma coisa assim. Era um influente bem alto. E ela tava lá no 25. Ou seja, ela estava numa adaptação decrescente. A gente chama de adaptação decrescente. Ela estava numa adaptação decrescente. Ou seja, imagina aqui uma pessoa que tem um influente lá nas alturas, né? Um influente aqui, ó, lá nas alturas. E aí aqui ela estava já no influente lá embaixo. Quando eu peguei aquela análise de perfil comportamental, eu olhei e falei assim, gente, essa mulher casada, eu fiquei pensando, falei, o marido dela deve bater nela, o marido dela deve ser um cara extremamente ciumento, não deixa a mulher se comunicar com ninguém, não deixa a mulher falar com ninguém. Por quê? Porque ela tinha uma adaptação decrescente, assim, em mais de 50 pontos. E aí, quando eu fui fazer a ferramenta com ela, por isso a devolutiva é muito importante, quando eu fui fazer a devolutiva com ela, é lógico que eu não perguntei, seu marido te bate? Seu marido é ciumento? Não, eu deixei ela falar. Eu falei, por que você acha que tá acontecendo isso aqui? Gente, na hora, essa mulher começou a chorar e ela foi contar pra mim, assim, como que o marido dela agia com ela, como ele era extremamente dominante e ele conseguia fazer com que ela se adaptasse para baixo. Por quê? Porque ele era muito dominante, ele era extremamente ciumento, muito controlador. Então, ela não conseguia se manter na posição, no natural dela. Então, imagina, ela estava casada, sei lá, uns 16, 17 anos, ela estava casada há muitos anos nessa adaptação, ela estava vivendo nessa adaptação há muito tempo. E aí foi muito interessante, porque a ferramenta trouxe uma consciência para ela e trouxe um poder de decisão também. E aí ela falou, bem, se ele quer continuar casado, se a gente vai continuar casado, ele tem que deixar eu ser eu. Então, isso é muito importante. Então, por isso que eu falo, conhecer de perfil comportamental, gente, salva relacionamento, salva vida, tá? Então, aí aqui, ó, ele traz várias informações sobre o perfil, ele fala aqui, ó, sobre as suas potencialidades, sobre como são as suas relações interpessoais com base no seu perfil, como que é a sua tomada de decisão, olha aí, falei aqui, né? Quais são os seus motivadores, o que motiva? Por exemplo, ó, uma pessoa que é SI, ela é estável e influente, o principal motivador dela é a segurança e a estabilidade. Tudo o que ela não estava tendo dentro de casa. Essa pessoa aqui, lembra que eu falei, o marido dela estava desempregado, ela estava trabalhando muito para manter a casa, estava grávida. Então, assim, ela não estava vivendo nada de segurança, nada de estabilidade, e isso realmente desestabilizou o perfil dela, desestabilizou a pessoa. Gente, a influência do perfil comportamental é em todas as áreas da vida, tá? Então, o segundo motivador dela, né, o motivador secundário é o reconhecimento social. Por quê? Porque o influente, ele precisa de reconhecimento social. O influente, ele gosta de ser reconhecido. Lembra quando eu falei aqui, quem trabalha com vendas, você chegar para o dominante e oferecer para ele um valor em dinheiro, ele vai bater recorde de vendas. Se você oferecer o dinheiro para o influente, não necessariamente ele vai se motivar a isso. Mas se você falar que você vai colocar uma placa com o nome do influente, dizendo que ele é o vendedor campeão do mês, em destaque dentro da empresa, ele vai fazer de tudo
para a foto dele estar ali no destaque dentro da empresa. Então, assim, reconhecimento social é uma necessidade, é um motivador, ok? Aí aqui, ó, o relatório, ele fala também um pouquinho sobre os medos. Os medos, gente, todos os perfis têm medo. Vamos pensar aqui, ó, o estável, ele gosta de quê? De segurança, de estabilidade, né? E aí, qual é o medo dele? Ele tem medo da insegurança. A insegurança causa medo nele. Um outro medo, ele tem medo de ousar, de arriscar. Por quê? Porque como ele gosta da segurança, ele tem medo de arriscar. Ele tem medo de a coisa não dar certo. Ele tem medo de colocar dinheiro para render na bolsa de valores, por exemplo. Entendeu? Um outro medo, vamos lá, ó. O influente, ele tem medo de quê? Da rejeição. O influente, ele tem medo da rejeição. Ontem o Gilielson me mandou aqui um vídeo que falava sobre perfil comportamental. E aí, no vídeo, a pessoa lá que estava fazendo o vídeo, ela falava assim, que a pessoa muitas vezes ela se sobrecarrega de atividades, de tarefas, porque ela não delega. E ele estava falando que para você escalar um negócio, né, para você crescer um negócio, você precisa delegar. E aí o que acontece? Eu até comentei com ele, eu falei, amigo, alguns perfis têm medo. E aí essa pessoa falava assim, você muitas vezes precisa aprender a dizer não. Eu tava falando, alguns perfis têm medo de dizer não. Por quê? Porque ele tem medo da rejeição. Então, muitas vezes, ele não vai falar não quando ele quer falar não e quando ele precisa falar não. Por quê? Porque ele tem medo de ser rejeitado. Então, o perfil comportamental, ele vai influenciar, inclusive, nessa questão da delegação, nessa questão de dizer não. Quando você diz sim para todo mundo, você está dizendo não para você. Em alguns momentos você vai precisar dizer não para os outros para poder dizer sim para você. Só que aí alguns perfis têm medo, tá? Então, outro medo é de frustrar as expectativas dos outros. Olha aí, gente. Tem perfil que tem medo de frustrar as expectativas dos outros. O influente é um desses. Como ele tem muita necessidade, na verdade, os dois aqui, né? Tanto o estável quanto o influente, eles têm medo de frustrar as expectativas dos outros. Então, o que acontece? Ele tá o tempo inteiro querendo agradar. Ele tá o tempo inteiro querendo fazer as coisas pro outro. Ele tá o tempo inteiro querendo ser o que o outro quer que ele seja. E aí, um risco muito grande, que é o quê? A anulação da própria identidade. Então, você tá percebendo aqui? Então, o relatório traz isso aqui, traz outras coisas, outros medos aqui, que eu não vou entrar em todos, tá? Melhor adequação desse perfil dentro de uma organização. Então, eu falei isso aqui um pouquinho, né? Dentro de uma empresa, qual é a importância de cada perfil dentro da empresa? Cada perfil tem a sua importância, cada perfil tem a sua melhor adaptação dentro de uma empresa, dentro de um cargo, dentro de uma ocupação. Bom dia, quem tá chegando aí, gente. Faça desse dia um excelente dia, um dia maravilhoso. Vamos lá. Aí aqui, ó, o relatório traz um gráfico muito interessante. Vamos ver essa pessoa aqui, ó. Ela, no natural dela, ela tem uma influência 54 e uma estabilidade 63. Vamos ver aqui algumas características dessa estabilidade dela. Ela é resolvida, paciente, calma e sensata. Olha aí, ó, características: resolvido, paciente, calma e sensata. No natural do influente, ela é persuasiva, entusiasmada, otimista e comunicativa. No adaptado, olha aí, ó, ela estava numa adaptação. No adaptado, ela estava nervosa. Olha só, uma pessoa que é paciente, ela estava nervosa, ela estava rápida, ela estava impaciente e tensa. Tá? Então, isso aqui, gente, faz todo sentido com a situação que ela estava vivendo. No comunicador, né, no caso, no influente, ela é persuasiva, entusiasmada, otimista e comunicativa.
Como que ela está no adaptado? Analítica, reflexiva, reservada e consistente. Isso estava exigindo dela, a situação estava exigindo isso dela, né? Que ela ficasse um pouco mais reservada, até porque ela estava passando por uma situação bem complicada, né? Ela estava ali mais reflexiva, afinal de contas ela estava grávida, querendo saber, meu Deus, como que vai ser agora, né? Aí no dominante, vamos pegar aqui o dominante. No natural do dominante dela, ela é harmoniosa, agradável, calma e avessa a riscos. No natural. Só que lembra que o adaptado dela estava lá em 88? Saiu de 36 para 88, ou seja, 52 pontos de flexibilização. Ela estava chegando a ser arrogante, opressora, agressiva e individualista. Olha só, gente, isso aqui é uma revelação, né? É uma revelação. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer uma devolutiva e a gente vê isso aqui, a gente procura saber o que está acontecendo, né? E aqui, gente, é muito libertador, porque muitas vezes a pessoa, assim, ela desaba e começa a falar o que tá rolando, né? E aí é um momento onde a gente realmente pode chegar com ferramentas para ajudar, tá? Outra coisa, aí tem várias informações aqui, por que tá subindo, por que tá descendo, o que pode estar acontecendo. O relatório, inclusive, me mostra o que pode estar acontecendo ali. E aí eu chego, muitas vezes a pessoa não me conhece e ela não quer me contar a vida dela, né? Dependendo do tipo de perfil, ela não quer me contar. Eu só vou perguntando, isso aqui faz sentido para você estar vivendo isso? Isso aqui faz sentido para estar influenciando essa situação? E aí a pessoa vai me dizendo sim, não e tal. E aí às vezes ela começa a ver que realmente aquilo ali pode estar acontecendo. E outra coisa, muitas vezes é até um processo inconsciente, tá? Muitas vezes é sim um processo inconsciente, a pessoa tá passando por aquilo ali, mas tá lá no inconsciente dela e ela ainda não trouxe para consciência e a ferramenta ajuda a trazer para consciência. Vamos lá, aí aqui depois da ferramenta ela me fala sobre tipos psicológicos. Eu não falei muito sobre tipos psicológicos aqui nas minhas lives. Gente, eu acho que eu vou ter que continuar com essas lives semana que vem. Vocês querem que eu continue essas lives semana que vem? Para eu continuar falando sobre essas coisas aqui? Porque, olha, ainda tem tipos psicológicos. Ainda tenho aqui para falar sobre valores. Gente, valores é muito interessante. Tipos psicológicos tem a ver com introversão, extroversão, tem a ver com a intuição e sensação. Tem a ver com sentimento e pensamento, como que você toma decisões. Então, é bem interessante. Eu vou falar, acho que eu vou fazer semana que vem mais algumas lives para falar sobre os tipos psicológicos que são bem interessantes. E aí, mais pra frente, ele me traz aqui, ó, teoria de valores. Lembra que eu falei que nós temos 6 principais valores, que a gente toma as nossas decisões baseadas nos nossos valores? A gente não toma decisão só baseada no nosso perfil comportamental. O nosso perfil comportamental, ele é influenciado pelos nossos tipos psicológicos e ele é influenciado pelos nossos valores. Débora, o que são os valores? A própria palavra já fala, né? É aquilo que é importante para você, aquilo que tem valor para você. Então, nós temos 6 principais valores que influenciam a nossa tomada de decisão. Que é o valor teórico, né? É a nossa busca pelo conhecimento, é a nossa busca pela verdade, é a nossa busca por saber mais, por respostas, né? O Giliel está falando aqui, por mais uma semana de live, por favor. A gente tem um outro valor que é o valor econômico. Aqui é uma questão do custo-benefício. Esse valor econômico, ele tem muito a questão assim de como você gasta, como você investe dinheiro, né? Se você gasta dinheiro ou se você investe dinheiro. Então aqui tem muito essa questão da busca pelo que é útil para você. Então esse valor econômico, ele influencia muito nas tomadas de decisão. Muitas vezes a pessoa tem até um perfil que não é um perfil que
Lembra que eu falei, né, que o influente, ele passa a ver liquidação e ele entra, né? Só que se ele tiver um valor econômico muito alto, ele repensa. Então, o valor, ele é muito importante. A gente tem aqui o terceiro, que é o estético. Eu falei aqui do perfil estável, né? O estável, geralmente, ele tem esse estético muito alto. Por quê? Porque ele tá em busca da harmonia, ele tem uma coisa com a harmonia, né? As coisas têm que estar muito harmônicas para ele. Então, ele tem esse senso do estético muito forte. E a Rivani, que tá aqui, é uma estável, né? E é uma arquiteta. Então, você percebe aí, né, até a busca pela profissão tem muito a ver com o seu perfil. A gente tem o social, né, o valor social, que é o quê? É você olhar para as pessoas, é aquela preocupação com o próximo, é aquela preocupação com o meio onde você está, né, e fazer diferença no meio, influenciar o meio de alguma forma positiva, olhando para as pessoas mais carentes, olhando para as necessidades dos outros. Tem o perfil, tem o valor político, aí aqui já tem uma coisa do poder, né? A busca pelo poder, aquele desejo de estar lá na frente, de estar lá em cima. Ela é influente com autoestável na adaptação. Show, beleza. E o religioso. O religioso aqui é um perfil, é um valor muito forte, né? O religioso, ele tem muito a ver com... Vamos pegar aqui a palavra, eu esqueci, gente. Ai, me ajuda. Que vai passando... Tradição. Pronto. O perfil, o religioso, ele tem muito a ver com a tradição familiar, né, e tal, assim, a minha família tem essa tradição de ser assim, não necessariamente tem a ver com crença, mas tem muito a ver com a questão da tradição, dos princípios e valores que a família traz, tá? Então, esses são os nossos principais valores, Minha profissão e ministério é levar minha adaptação. Com certeza, Ri. Tem essa questão. Eu tenho um caso de um rapaz que eu conheço que ele é muito influente. Ele é muito influente, assim, ele tem uma influência muito alta. E sabe o que aconteceu? Ele trabalhava num banco, ele passou num concurso do Banco do Brasil e foi trabalhar no banco. E lá, imagina, um influente trabalhando no banco. Ele disse que quando ele trabalhava no atendimento, ali na frente, que ele tinha contato com os clientes todos os dias, ele ficava super bem, aquilo ali era muito bom para ele estava muito feliz. Porém, teve um remanejamento dentro do banco e ele foi trabalhar na parte de compensação. E assim, ele disse que foi traumático. Foi traumático porque ele deixou de ter contato com o público que ele gostava. Imagina, o influente adora pessoas. E aí ele passou a ter contato com o quê? Com planilhas, com relatórios, com muito papel, muita burocracia, muita coisa que exigia uma adaptação muito forte dele, do conforme, né? Da conformidade dele. E aí ele foi e falou, gente, eu não tô feliz. E assim, ele começou a ficar em crise dentro do banco. Aí ele pediu não sei se foi férias, alguma coisa assim. E ele começou a fazer cursos em outras áreas. Gente, esse cara simplesmente saiu do banco. E hoje ele trabalha fazendo treinamento com pessoas. Então, assim, você percebe muito isso, né? Assim, a questão da adaptação no trabalho. É o que eu falei. Ela pode ser uma adaptação positiva, né? Desde que isso não te faça mal, desde que isso você fique tranquilo com essa adaptação. Mas se for uma adaptação por um período muito longo, se for uma adaptação... Bom dia, Danilo! Tudo bom? Seja bem-vindo. Se for uma adaptação muito longa, se for uma adaptação que te exige demais, você não vai aguentar por muito tempo. Então, essa daqui é uma questão. Gente, quando eu falo de adaptação de perfil comportamental, eu não tô falando de transformação, tá?
de mudança, de você ser uma pessoa diferente, de você querer agir diferente, de você querer se comportar diferente, de você... Isso é uma transformação, isso é uma mudança que você provoca dentro de você, que independe, lógico que vai exigir também uma adaptação do seu perfil, mas assim, é uma coisa que você busca conscientemente. Já a adaptação do seu perfil, muitas vezes ela acontece de forma inconsciente, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, uma pessoa, ela tem uma forma de agir e ela percebe que aquela atitude, aquelas atitudes dela trazem prejuízos, né? Trazem prejuízos para os relacionamentos, trazem prejuízo para a profissão, trazem prejuízo para ela. Então, o que acontece? Ela pode, né, de forma consciente falar, não, eu vou mudar, desse jeito que eu tô, não funciona, eu tô perdendo coisas que são importantes para mim, eu vou mudar nisso, eu vou agir diferente e tal. Ele tá de forma ali consciente. Agora, a adaptação, geralmente, ela acontece de uma forma muito inconsciente. Daí a importância de você conhecer o perfil para que você possa fazer uma adaptação consciente. Porque quando você faz uma adaptação consciente, você não sofre tanto. Agora, quando é uma coisa inconsciente, uma coisa que o seu inconsciente está impondo para você, você sofre muito mais e aí a longo prazo o seu organismo pode te pedir as contas. Eu tô falando de organismo, corpo mesmo, tá? Por quê? Porque a gente começa a ficar estressado, começa a ficar ansioso, começa a ficar... Saudade de vocês também, gente. Danilo e Sibeli estão lá nos Estados Unidos. Saudade de vocês também, amigos. Em breve a gente vai estar junto, Deus quiser. Então, assim, essa adaptação, ela precisa ser de forma consciente. Ontem eu falei aqui, né? A consciência, ela resolve muitos problemas da adaptação. E eu, por exemplo, depois que eu conheci de perfil comportamental, eu comecei a flutuar nos 4 perfis de forma muito consciente. A Rivani tá falando aqui, evita muita frustração, né? A análise de perfil comportamental deveria ser obrigatória para a escolha da carreira. Evitaria muita frustração. Eu também acho, Ri, com toda certeza. Eu sou suspeita para falar, mas eu também acho, tá? Deveria ser para a escolha da carreira, deveria ser para noivos. Eu falei sobre isso ontem, né? Todos os casais de namorado, de noivo, antes de casar, deveria fazer análise de perfil comportamental. Até depois de casado, eu acho que também é válido fazer. Mas assim, se pudesse ser antes, evitaria muita frustração no casamento e ajudaria muito nessa questão da... Como é que eu vou dizer? Do alinhamento das expectativas um em relação ao outro. É uma pena, né, assim, que eu não conhecia essa ferramenta há 15 anos atrás, quando eu me casei. Então, assim, mas a gente pode fazer hoje, né? Então, isso aqui é muito importante. Depois, o que o relatório traz? Ele me traz aqui o estilo de liderança. Ó, como que é o seu estilo de liderança? Você é um executivo, né? Você é um motivador? Você é um metódico ou você é um sistemático? Que estilo de liderança você tem? Então, o seu perfil comportamental vai mostrar isso. Depois, o relatório ele me traz aqui, ó, um mapa de competências. Aqui são 16 competências, né? E 16 competências. Ai, Débora, mas eu preciso desenvolver as 16? Não necessariamente. Você vai ver o que você já tem desenvolvido. Você vai ver o que o seu trabalho, por exemplo, exige de você. E você vai adaptar, né? Lembra de adaptar? Lembra que desde o começo eu tô falando que o seu perfil, ele não é um rótulo. O seu perfil, ele é o quê? Ele é para você conhecer o que você tem de pontos fortes, o que você tem de pontos de melhoria, né? E o que você precisa adquirir de habilidades de outros perfis. Para você se adaptar melhor, por exemplo, às vezes a sua profissão, se adaptar melhor nos seus relacionamentos, se adaptar melhor na sua vida, de um modo geral.
Então, essas competências aqui, vamos lá, ó, a gente tem aqui comando, objetividade, assertividade, persuasão, extroversão, entusiasmo, sociabilidade, empatia, paciência, persistência, planejamento, organização, detalhismo, prudência, concentração e ousadia. O que dessas 16 características, dessas 16 competências aqui é importante para você? O que é importante para o seu negócio? Por exemplo, você hoje é um empresário e você quer crescer o seu negócio. De repente, você não tem ousadia. É uma competência que você precisa ter para crescer o seu negócio e você não tem. De repente, você não tem organização. Muitas vezes você pode estar ali lutando para crescer o seu negócio, só que se você não tiver organização, não tem como. Assertividade. Então, existem algumas competências que você precisa desenvolver para alcançar objetivos, entendeu? Conta da pessoa que andava com o relatório embaixo do braço. É verdade. Gente, olha, eu fiz uma vez esse relatório aqui com uma pessoa. O Thales conhece essa pessoa e ela falava pra gente. Eu agora só ando com esse relatório embaixo do braço. Por quê? Porque esse relatório, gente, transformou a vida dela. Ela tinha, assim, questões de relacionamento com os filhos. Na verdade, essa pessoa, ela já tinha passado por 3 casamentos. Olha só como que é o turnover que o Manuel falou ontem. O Manuel acabou de chegar. Ontem o Manuel estava falando de turnover, né? A rotatividade. E essa mulher, ela já tinha passado por 3 casamentos. Ela já tinha tido 3 casamentos e acabado com... Assim, os 3 casamentos já tinham acabado. E 2 filhos. Um de cada 2 casamentos, né? No último casamento, ela não tinha tido filho. E ela... Gente, quando ela fez esse relatório aqui... Quando ela fez a análise de perfil comportamental, que ela se enxergou... Ela entendeu por que os casamentos dela tinham acabado. Olha só que loucura. Ela entendeu por que os 3 casamentos tinham acabado. E ela entendeu por que ela não conseguia ter um bom relacionamento com os 2 filhos dela. E aí essa mulher colocava esse relatório embaixo do braço e andava com esse relatório dia e noite. E aí ela ia lá e falava assim, opa, ponto de melhoria, eu preciso melhorar nisso. E ela começou a desenvolver isso. Gente... Foi incrível, assim, como que o relacionamento dela com os filhos mudou, assim, da água para o vinho. Como que ela mesma mudou da água para o vinho. Ela trabalhava 20 anos numa empresa. Pra você ter uma ideia, no nosso primeiro encontro, no dia que eu fui fazer a devolutiva do relatório com ela, o chefe dela ligou para ela 23 vezes. Quando terminou, ela falou assim, meu chefe me ligou 23 vezes. Detalhe que a gente se encontrava toda sexta-feira, 7 às 9 da noite. Ou seja, fim de expediente. Só que ela entendeu que o perfil dominante dela, ela não delegava absolutamente nada, então isso sobrecarregava muito ela. Olha só, ela percebeu que o perfil dominante dela estava destruindo os relacionamentos dela. Porque muitas vezes ela casou, um dos maridos dela também era dominante. Então os dois, fight o tempo inteiro, porque ela não abria a mão de ter sempre a razão. Então eles viviam brigando, discutindo, porque o tempo inteiro ela não abria a mão, ela não saía da posição dela. Então olha aí a importância da adaptação. E aí ela percebeu o perfil dos 2 filhos, e aí ela percebeu a linguagem de amor dos 2 filhos, as necessidades dos 2 filhos. Gente, isso foi transformador pro relacionamento dela, pra família dela. Gente, minha live vai cair daqui a pouco. Então, assim, isso é muito importante, gente. O relatório virou uma agenda de metas pra ela. Foi muito legal e foi muito transformador. E aí eu não vou contar como é que tá a vida dessa mulher hoje, né? Vou contar sim. Ela largou o emprego, hoje ela mora em Portugal. Os filhos dela hoje estão super bem, o relacionamento dela com os filhos super bem. Um dos filhos está trabalhando numa mega empresa no Rio de Janeiro. Ela tá super bem. Então, assim, foi uma coisa que transformou a vida dela. Então, gente, eu amo isso aqui. Eu realmente amo isso aqui. E aí, no final, tem um plano de ação. Que é o quê? É a
exatamente aqui vai trazer o que você pode fazer. É você quem decide. A ferramenta, ela não vai te falar, você precisa mudar isso, isso, isso. Não, é você com consciência que vai decidir o que você precisa mudar. Então, vamos lá, gente. Segunda-feira eu vou voltar, vou fazer de novo uma semana aqui de lives pra vocês, beleza? Dia 20 é no outro sábado. Eu vou fazer uma devolutiva em grupo, tá? Então, quem quiser participar, quem quiser fazer a análise de perfil comportamental e fazer essa devolutiva em grupo, eu tô fazendo uma promoção, tá? Porque o valor do relatório com a devolutiva em grupo é R$900. Só que eu vou fazer pro dia 20 agora, eu vou fazer R$350. Gente, é muito barato para você transformar a sua vida. Então eu vou fazer R$350, você vai receber o relatório impresso e nós vamos passar um dia juntos, falando sobre isso aqui, falando sobre perfil comportamental, fazendo esse plano de ação juntos, ok? Ok? Então, se você tiver interesse, quiser realmente fazer e transformar a sua vida, tem um link lá no meu perfil aqui, no meu perfil do Instagram, tem um link lá na minha bio. Você vai clicar lá e vai ter lá assim, ó, análise de perfil comportamental. A moça já colocou lá o link com o valor promocional? Porque até ontem tava R$900. Então, pode colocar o link lá pra gente poder fazer essa análise de perfil comportamental. Dia 20, eu vou passar o dia com vocês. A gente vai marcar um local, eu vou passar o dia, assim, fazendo toda uma devolutiva, explicando tudinho, a ferramenta. Gente, vai ser muito poderoso, vai ser muito legal. Semana que vem, eu vou trazer uma pessoa aqui de uma empresa que eu fiz análise de perfil comportamental com a equipe dela, e vocês vão ver como que foi, assim, incrível, como que foi revolucionário. Ontem eu conversei com ela e aí hoje ela não ia poder estar aqui, mas eu falei, a gente vai dar um jeito, semana que vem a gente vai estar junto aqui. Ótimo presente, ótima oportunidade para dar um bom presente de Natal. E é verdade, gente, é verdade. Isso aqui é transformador. Quando eu falo que é transformador, assim, é porque realmente transformou a minha vida, transformou a minha percepção de mim mesma, transformou a vida de outras pessoas. E assim, tem sido revolucionária essa ferramenta. Vou ver se semana que vem eu trago 2 pessoas aqui para falar como que essa ferramenta transformou a vida delas. Eu tenho um caso de uma moça que também, assim, que foi incrível. O casamento dela, assim, revolucionou com essa ferramenta. Então, ótimo presente de Natal, a gente tá chegando aí no Natal, né? Dia 20 de novembro, gente, não é dia 20 de dezembro, não. É no próximo sábado, dia 20, eu vou passar o dia com vocês. Vai ser presencial, eu não vou fazer online, eu quero olhar pra vocês, eu quero que vocês me perguntem. Então eu vou preparar um ambiente pra gente fazer essa devolutiva em grupo de forma presencial, tá bom? Beleza? E ó, segunda-feira, então, 7 horas, eu tô aqui de novo com vocês. Vou continuar falando isso aqui. Vou falar um pouquinho sobre tipos psicológicos, que eu acho que é bem legal. Vou falar também mais um pouquinho sobre os valores, para vocês verem o quanto isso é importante. Tá bom? Lembra, o link tá lá na minha bio. R$350 é um valor bem promocional e eu acho que você pode pagar até em 12 vezes pelo PagSeguro. Beleza? Beijo pra vocês, até segunda-feira. E quem tá chegando agora, segunda-feira, 7 horas, a gente tá aqui junto. Beijo!